Pois é, momento de análise e opinião. José Maria Trindade, o nosso comentarista na capital federal. Então, Zé, Luciano Bivar foi o escolhido como pré-candidato à presidência da República pelo União Brasil. Minha pergunta, foi mesmo? Você vê musculatura, punch, carisma de Luciano Bivar para entrar nessa disputa com Lula e Bolsonaro? Pois é, ele se escolheu, né? É o famoso candidato dele mesmo. Olha, Daniel, essa terceira via, ela tentou ali fazer um acordo mínimo para fugir desta polarização que é real, já existe, entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. É assim que o eleitor brasileiro será chamado para decidir nas eleições de outubro, né? E aí começaram a entrar outros candidatos e o PSDB com Dória está sendo chamado aqui de espalha-rodinha. Sabe aquela história de vários amigos conversando numa rodinha, chega uma pessoa e todos saem? É mais ou menos isso. Tentaram cooptar essa terceira via. E aí o Luciano Bivar, que apesar de pouco tempo na política formal não é bobo nem nada, pulou fora. Sabe por quê? A principal candidatura dos partidos políticos é bancada no Congresso Nacional. Daí a ideia de alguns partidos, inclusive União Brasil, de não apresentar candidato ou apresentar um candidato fraco, mas que possa dizer, olha, eu tenho candidato, né? E da mesma forma pode dizer, eu não sou nem Lula e nem Bolsonaro. E aí no segundo turno negociar, porque senão vai perder vagas no Congresso Nacional, que hoje é o principal ponto de disputa entre os partidos políticos. O estranho é que antes, olha como a política mudou, antes, um partido assim estaria sendo procurado igual noiva com dote, né? Tem quase R$1 bilhão em caixa. É o partido que mais tem dinheiro, porque uniu o PSL com o DEM, e o PSL é o maior partido do Congresso Nacional. R$1 bilhão tem, portanto, o PSL para derramar na campanha eleitoral. E é claro que não vai derramar essa dinheirama toda em candidato à presidência da República, e sim em candidatos à Câmara dos Deputados naquele raciocínio. Se eu dominar o Congresso, dominarei o próximo governo, quem quer que seja eleito em outubro. Bom, vamos chamar também o Felipe Pena. Pena, e a saída do União Brasil, que quer chapa pura, foi a pá de cal, né, da terceira via, né? Quem seria o candidato a vice agora? Ô, Cláudia, você deve lembrar que 2 semanas atrás eu tinha cantado essa pedra aqui de que a União Brasil sairia dessa composição da terceira via. Eu ainda arrisquei mais. Eu achei que o Luciano Bivar poderia trazer o Sérgio Moro, que deixou o Podemos e foi para a União Brasil, para essa chapa, embora Sérgio Moro, tenha uma grande resistência dentro do partido, principalmente do antigo DEM, até mais do que do PSL, os 2 partidos que formaram o União Brasil. Eu concordo com o Zé Maria sobre a questão do dinheiro. O importante, com essa dinheirama toda, eu acho que são 700 milhões, mas o Zé Maria falou em 1 bilhão, e ele tem mais informações do que eu, serve para eleger muitos deputados. Mas o dinheiro é tão grande que eu acho que acaba sobrando também para uma chapa presidencial, né? Porque, repare, a lei eleitoral diz que esse fundo eleitoral só pode ser gasto a partir de agosto. Não é o fundo partidário que está sendo gasto agora numa pré-campanha. O fundo eleitoral para a eleição só a partir de agosto. Então vai ter muito dinheiro o União Brasil e talvez lance realmente uma chapa pura. Mas realmente, para concluir, isso aqui deixa muito claro o que a gente já sabia desde o começo, que a eleição vai continuar polarizada. De um lado, a gente vai ter o ex-presidente Lula defendendo uma agenda social, defendendo o legado dos seus 8 anos de governo, e de outro lado, o presidente Bolsonaro, com uma linguagem bélica que a gente está acostumado a ver, com essa linguagem de tentar confrontar o TSE, uma linguagem que é bastante próxima da guerra semiótica que a gente viu em outros regimes muito totalitários, e a gente vai ter que escolher se quer um caminho pela democracia ou um caminho mais autoritário. Essa briga, essa luta pela eleição presidencial, em última instância, será uma briga entre a civilização e a barbárie, entre a democracia e o autoritarismo. Agora, queria escutar o nosso comentarista que está baseado nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo, mas conhece tudo sobre a política nacional. Paulo, o que você acha dessa pré-candidatura de Luciano Bivar? Caso ela não prospere, você entende que o caminho do União Brasil deve ser o apoio à candidatura de Jair Bolsonaro? E se isso acontecer, será que nós
Poderemos acompanhar, então, Sérgio Moro pedindo votos para Bolsonaro? Olha, Daniel, não conheço, estou muito longe de conhecer tudo sobre a política brasileira, até porque a política brasileira é novidade todo dia. E uma das coisas que, por exemplo, eu não conheço ninguém que votaria no Luciano Bivar. Tá? E uma das coisas que eu não conheço a política brasileira, não conheço ninguém que votaria no Luciano Bivar. Aliás, também não conheço ninguém que votaria na Simone Tebet, não conheço ninguém que votaria no João Dória. Conheço pouca gente hoje em dia que votaria no Sérgio Moro, se ele fosse candidato. Então, esses caras desses partidos todos, essa chamada terceira via, tem dinheiro de fundo eleitoral, tem dinheiro de fundo partidário, tem dinheiro de tudo que é lugar. Esse dinheiro é de quem? Esse dinheiro é nosso. Né? Dinheiro nosso, dos pagadores de impostos. Eu não gosto do nome contribuinte, porque a gente não contribui, eles tomam o dinheiro da gente. Então nós somos pagadores de impostos. E aí ficam botando esses dinheiros para esses caras fazerem essas eleições, e eles fazem o que eles fazem com o nosso dinheiro, ninguém sabe direito. Né? É muito dinheiro, é muito bilhão. Aí quando você vai pedir bilhão, um pouquinho só, para ter transparência no sistema eleitoral, para você ter o voto impresso, aí o TSE diz, não, aí não tem dinheiro, aí acabou o dinheiro. Então o dinheiro tem pra caramba para eles fazerem a farra, não tem para dar transparência ao processo. Agora, essa jogada do União Brasil, ideologicamente falando, o União Brasil está muito mais próximo do presidente Bolsonaro do que do presidente Lula, né? Historicamente. Mas no final das contas, numa eleição onde hoje nós estamos vendo Geraldo Alckmin cantando a Internacional, gritando Lula, Lula, que nem um maluco em comício, nada mais pode espantar o brasileiro. Por isso que eu volto a dizer, não dá para conhecer tudo sobre política. Eu vou concordar com o Pena em duas coisas nesse comentário que ele fez. Primeiro, que a eleição está polarizada entre Lula e Bolsonaro, tá mesmo, ele está correto nisso, porque não é porque a eleição está polarizada, na verdade a população está polarizada por quê? E eu vou concordar com ele na segunda coisa, é uma eleição que vai decidir se o Brasil vai adotar a barbárie ou se vai adotar a civilização. E o que é a barbárie ou civilização? A barbárie é voltar para o esquema, devolver o poder ao partido que criou o maior esquema de corrupção da história do mundo. Não é o maior esquema de corrupção dessa semana, o maior esquema de corrupção da história do mundo. Subverteu o funcionamento da República duas vezes, através do mensalão e através do petrolão. Não foi só corrupção, foi subversão do funcionamento da República. E se formos falar aqui de discurso de ódio, eu acho que quem tem feito bastante discurso de ódio, quem tem sido? Tem sido, de fato, o presidente Lula. Ele é o homem que tem feito bastante discurso de ódio. Teve ódio à classe média, só para citar os três últimos: ódio à classe média, ódio aos bebês nos ventres das suas mães, que ele disse que deveriam poder ser assassinados pelas suas mães, um aborto, e ódio também aos policiais, que sequer para ele são gente. Então, de fato, é o discurso do ódio e a corrupção versus a civilização, ao Brasil que voltou a ter alguma moralidade, ao Brasil que o número de assassinatos bate a mínima histórica. Realmente o brasileiro tem que decidir. O governo Bolsonaro não é perfeito, tem muitos defeitos que eu gosto de frisar aqui, mas é uma discussão entre civilização e barbárie.